Parágrafo 1. Emotividade. Questão número 1. Atribui muita importância a pequenas coisas que sabe não serem importantes? Sente-se às vezes perturbado por ninharias? Ou é perturbado apenas por fatores graves? Esta é uma questão das mais importantes. Quase todos os emotivos respondem afirmativamente à primeira alternativa, que corresponde ao 9. Os emotivos que respondem à segunda alternativa 1 são, no maior número de vezes, aqueles que não compreendem bem o que se lhes pergunta e que, faltos de reflexão, medem a gravidade de um fato pela violência de sua própria reação. É, entretanto, o paciente, e só ele, quem deve decidir, pois a importância de determinado acontecimento é sempre algo subjetivo. Devemos evitar o erro daqueles pais que consideram causas fúteis aquilo que faz com que seus filhos chorem ou pulem de alegria. Eles mesmos se afligem com frequência por motivos que outros julgariam ridículos. Não é a legitimidade de tal ou tal afirmação que está em pauta. Somos psicólogos e não moralistas. Destarte, uma menina pode não ser forçosamente muito emotiva, só porque chora muito tempo por causa de um vaso quebrado, mesmo quando lhe oferecem outro como substituto. Essa ninharia é, talvez para ela, um acontecimento da mais alta importância. O emotivo adulto sabe geralmente muito bem que é emotivo e que lhe acontece frequentes vezes emocionar-se por fatos que ele próprio julga não serem nada. Ainda mais, sabe que poderá se emocionar por ninharias e, entretanto, ser capaz de suportar com resignação, isto é, com calma, verdadeiras desgraças. Encontrar-se-ão em todos os diários íntimos numerosos testemunhos dessa sensibilidade às pequenas coisas. Escreve Rousseau nas Confissões. As paixões me fizeram viver e as paixões me mataram. Que paixões? Perguntar-se-á. Ninharias, as coisas mais pueris do mundo, mas que me afligiam como se tratasse do rapto de Helena ou do trono do universo. Maine de Briand soube ver nesta sensibilidade aos nadas um fator de perturbação e de franqueza. Abre aspas. Um grande defeito do meu comportamento habitual, escreve ele em seu diário, é o de atribuir sempre demasiada importância às pequenas coisas. Fecha aspas. E alures, abre aspas. Sou absorvido pelo menor trabalho, sinto-me tenso, esforço-me, preocupo-me por uma carta de negócios, uma simples nota, como se tratasse dos fatos mais graves. Nada é mais contrário ao êxito. Fecha aspas. E ainda, abre aspas. Corro para os negócios e as visitas, ninharias às quais atribuo excessivamente importância. Fecha aspas. A mesma lucidez existe em Maurício de Guerin, que anota em seu diário, abre aspas, o que me faz nesses momentos despertar é a intensidade de meus sofrimentos por causa de pequenas coisas. Às vezes emprego, para mover grãos de areia, a energia necessária para erguer um rochedo aos cumes das montanhas. E assinala, logo após, a desproporção de que falávamos acima. Suportaria melhor fardos enormes do que esta poeira leve e quase impalpável que se gruda em mim. Fecha aspas. Não se deverá acreditar que a atividade suprima essa extrema sensibilidade. Napoleão tinha crises de lágrimas e, por vezes, até vômitos, por causa de mínimas. A cena de um cão a chorar junto ao dono, caído no campo de batalha da Itália, comove-o. Abre aspas. O que é o homem? Confessa ele a Lacases. E qual não é o mistério de suas impressões? Eu já havia ordenado batalhas sem me comover. Havia presenciado sem lágrimas a execução de manobras que resultaram na baixa de grande número dos nossos. E naquele instante sentia-me comovido, emocionado pelos uivos de dor de um cão. Fecha aspas. Também ele tem perfeita consciência de sua emotividade. Abre aspas. Minha natureza é toda impressionável. Fecha aspas. Questão número 11. Entusiasma-se ou se indigna facilmente? 9.
ou aceita tranquilamente as coisas como são? 1. Quer se trate de moral, quer de política ou de estética. Os juízos de valores dos emotivos são acompanhados sempre de viva exaltação. Eles gritam seus sentimentos. Ouçamos Stendhal falar-nos de uma representação teatral. Abre aspas, chego às 7 horas da noite, moído de fadiga. Corro à escala, minha viagem está paga. Fecha aspas. Prossegue com descrições ditirâmbicas e termina, abre aspas. O primeiro aspecto é arrebatador. Sinto-me em transportes ao escrever isto. Fecha aspas. Um não emotivo como Antonelli Franz tem, ao contrário, exata consciência de sua calma interior. E quando o escreve, fala sem exuberância, com cuidado e gosto, mas sem calor, abre aspas. Minha pena nada tem de lírico, não salta, mas prossegue seu corriqueiro caminho, fecha aspas. Dois personagens do teatro clássico representam muito bem as duas atitudes que a questão número 11 procura distinguir. São o misantropo, Alceste, e o sentimental Marte, e o conciliante e indiferente Filinto, sanguíneo Vênus. Os vivos sentimentos de Alceste explodem a cada passo. Abre aspas. Apodera-se de mim um humor negro, uma depressão profunda, quando vejo viverem os homens, como vivem. Fecha aspas. Filinto, pelo contrário, perfeitamente adaptado à vida social, almeja uma virtude tratável e pretende respeitar os costumes morais. Isto não significa que aprove tudo. No fundo, é da opinião de Alceste. Abre aspas. Observo como vós, 100 coisas todos os dias que poderiam ser melhores se tomassem outro rumo. Fecha aspas. Nem por isso desiste de modificar o curso dos acontecimentos. Dá ao amigo bons conselhos práticos. Se quer conhecer as leis da natureza humana, é para ser capaz de tirar disto partido. E se supera ao fazê-lo, mas sem jamais se exaltar, pois seu, abre aspas, espírito, enfim, não se sente mais ofendido ao ver um homem velhaco, injusto, interesseiro, do que ao ver aves de rapina famintas de carniça, símios, malfeitores e enraivecidos, lobos, fecha aspas. Esta filosofia positiva irrita ainda mais Alceste, que odeia não somente os maus, como também todos aqueles que não sentem, abre aspas. Contra eles, essa ira vigorosa que nas almas virtuosas o vício deve suscitar. Fecha aspas. O sanguíneo Labruyère, a esse respeito, toma posição de Filinto. Abre aspas. Não nos indignemos contra os homens ao vermos sua dureza, sua ingratidão, injustiça, orgulho, amor próprio e desprezo pelos outros. Eles são feitos assim mesmo. Esta é a sua natureza. Seria o mesmo que não suportar que a pedra tombe ou que o fogo se eleve. Fecha aspas. E Montesquieu, ainda um sanguíneo, combina a frieza à paixão intelectual quando escreve. Abre aspas. Unicamente atento a examinar os homens. Meu prazer é presenciar este longo cortejo de paixões e vícios. Fecha aspas. Ele pode falar de uma bela paixão, como o médico falará de um belo flegmão. O desejo de compreender, não vendo no objeto os seres, as coisas e os próprios sentimentos, subtrai à alma o domínio da emotividade. A tristeza de ver sofrer cede diante da alegria de compreender as causas do que esteja acontecendo. Mas esse desapego de curiosidade é tanto mais fácil quanto mais fraca é a emotividade. Questão número 21. É suscetível, é fácil e profundamente ferido por uma crítica um pouco viva, por uma observação deselegante ou irônica? 9. Ou suporta a crítica sem se sentir ferido? 1. Não há pergunta que põe em jogo apenas um fator. A resposta à presente questão depende ao mesmo tempo da emotividade e da avidez, uma tornando hipersensível, outra criando uma zona de particular susceptibilidade em torno de tudo que concerne a afirmação do eu e ao reconhecimento de sua importância por parte dos outros. Em numerosas observações, pacientes muito pouco emotivos, mas muito ávidos, obtiveram 9 nesta pergunta. Ela permite, pois, reformulações preciosas. Por outro lado, o paciente confessa mais facilmente sua suscetibilidade
quando lhe é apresentado sob a marca da emotividade do que quando se supõe significar excessivo amor próprio. Não pensamos que a introspecção dirigida que o questionário utiliza seja incapaz de pôr a suscetibilidade em evidência. Quem é suscetível quase sempre o sabe, pois ele é que sente o ferimento. Em circunstâncias, entretanto, os circunstantes, entretanto, podem nada perceber, porque o emotivo que se sabe vulnerável, defende-se de mil formas. Mostra-se irônico ou enigmático, ou ainda desarma de antemão a crítica, mostrando-se mais impiedoso para consigo mesmo do que o ousaria qualquer outra pessoa. Mas quando interrogamos, e isto demonstra precisamente que tocamos um ponto sensível, o suscetível procura geralmente discutir a pergunta de forma a matizar a resposta e deste modo justificar sua suscetibilidade. Explicará, por exemplo, que é sensível apenas às críticas que julga terem fundamento, o que lhe poderia valer a nota 5 ou 1, ou ao contrário, que só se irrita com as críticas injustas. Outros, os ternos, só são afetados pelas críticas que lhe fazem as pessoas a quem amam, ou pelas brincadeiras atrás das quais percebem malevolências. Outros ainda, estes são muitas vezes Marte, só se sentem magoados com os ferimentos que lhes fazem aqueles a quem admiram. O que importa, porém, para anotar corretamente a resposta, é menos a causa da suscetibilidade do que a vivacidade da emoção que ela faz nascer. Montaigne não é nem emotivo, nem ávido, não se agasta com as zombarias. O zombador de si próprio aceita a zombaria dos outros. Na permuta de alfinetadas, diz ele, uso, abre aspas, mais liberdade do que espírito, e tenho tido mais sorte do que mérito de invenção, mas sou perfeito no sofrimento, pois suporto a represália, não apenas áspera, mas também indiscreta, sem alterar-me. Se está sendo criticado, não reclama, mas, baixando alegremente as orelhas, espera com paciência o momento de retomar a vantagem. Fecha aspas. Questão número 31. Emociona-se facilmente com acontecimentos imprevistos? Sobressalta-se quando o chamam bruscamente? Empalidece ou cora facilmente? 9. Ou é difícil de emocionar-se? 1. Ainda aqui é a pouca importância das causas da emoção que é o sinal da emotividade. Abre aspas. Desconcerto-me com um nada, confessa Maurício de Guerin, tombo a um sopro. Fecha aspas. A emotividade difere da potência das tendências, ou, para empregar a feliz expressão de Charles Baudouin, da energia psicológica. Ela é essencialmente uma comoção que cada um manifesta a seu modo. O corar e o empalidecer não são aduzidos aqui senão a título de exemplos. Em determinados casos, a emoção psicológica pode ir até o desmaio, como Alfred de Musset, quando assistiu pela primeira vez a uma dissecação, no curso de Anatomia Descritiva de Berard. As tremuras, a gagueira, a incontinência urinária, as lágrimas e etc. são também sinais objetivos de emotividade. Cada um tem os seus, que sua própria constituição determina. A ideia mais geral sobre a qual se possam reunir esses variados fenômenos é a descoordenação das reações, ou da falta de adaptação. O homem comovido não faz mais aquilo que deveria fazer nas circunstâncias em que esteja colocado. Mesmo se, numa fase secundária, a emoção aumenta, pelo seu efeito estimulante, a energia e a qualidade da reação acontece volatilidade da reação, acontece que há sempre no início esse desregramento da ação, que é a emoção. Entretanto, nenhum desses sinais exteriores da emoção revela o testemunho interior. Um de nossos pacientes observou, abre aspas, minha comoção é sempre interior. Muitos amigos, posso dizer todos, consideravam-me perfeito modelo de fleumático. Jamais coro. É o coração que se apressa, mas nada deixo transparecer. Fecha aspas. O número desses sensíveis que passam por frios é elevado. É a conquista desta aparente impassibilidade que se destina aos métodos que pretendem modificar o caráter. Na realidade, nada se modifica. Dissimula-se.
Ou ainda montam-se de antemão os mecanismos que o hábito poderá fazer funcionarem automaticamente, que darão ao emotivo tempo para se refazer, e que não é vantagem que se deva negligenciar. Assim, tem frases prontas para que servem para esconder seu embaraço. PL aprendeu a sorrir toda vez que é ferido por algumas observações elegantes. MB, amoroso, tímido, precipita seus avanços quando se lhe resiste, e essa verdadeira fuga para diante lhe valeu a reputação de ousado e de cavaleiro galante. Se todos gostam de exagerar o seu valor, poucos se enganam, entretanto, a respeito de seu temperamento. Quem se comove facilmente sabe o bem, e sabe também que a comoção é, ao mesmo tempo, a fonte de suas alegrias. Aí, o emotivo tem necessidade de emoções, e a origem de sua fraqueza. Não acreditamos que o hábito diminua verdadeiramente a emoção. Ele suprime apenas a novidade de determinadas situações e torna as pessoas menos sensíveis em relação a elas. Alguém que estiver habituado aos bombardeios ou à vista de cadáveres, sente outra vez o coração bater fortemente quando vinda a paz, deva tratar de um caso delicado ou declarar amor a uma mulher. Questão número 41. Entusiasma-se ao falar? Eleva a voz durante a conversa? Sente necessidade de usar termos violentos ou palavras muito expressivas? 9. Ou fala sem pressa, de maneira calma, pausada? 1. A linguagem de Alceste é cheia de termos exagerados e esse próprio exagero é fonte da comicidade. Excita-se pouco a pouco, explicando a Filinto o que o chocou na sua extrema amabilidade para com o indiferente. Finalmente exclama, abre aspas, irra, é indigno, covarde, infame. Humilhar-se assim até trair sua alma. E, se por desgraça fizesse eu o mesmo, iria arrependido esforçar-me sem demora. Fecha aspas. O próprio paciente está perfeitamente consciente da vivacidade de sua linguagem, como o prova esta observação de Kierkegaard em seu diário, sob a data de 13 de março de 1839. Abre aspas. A infelicidade mora dentro de mim. Toda a minha vida é uma interjeição. Minha tristeza é um desespero que geme. Minha alegria, um lirismo exaltado, uma dança. Fecha aspas. Aqui nos encontramos nas próprias origens do lirismo. Para que ele se manifeste num poema, é mister apenas acrescentar o dom da palavra. A condessa de Noailles via na música uma das fontes de sua inspiração, mas era a música apaixonante. Abre aspas. Esta nobre música, de grande veemência, durante toda a minha vida me ajudou. Fecha aspas. Charles Dubos, que cita estes versos, nota que, abre aspas, a veemência é o próprio tempo da condessa de Noailles, seu tempo inato e habitual. Fecha aspas. Ela é o resultado da força que sustenta o poeta. Se escrevo, diz Madame de Noailles, é, abre aspas, a fim de me libertar desse invencível sangue espiritual que me sufoca. Fecha aspas. Questão número 51. Sente-se angustiado diante de novas tarefas ou de uma mudança em perspectiva? 9. Ou enfrenta a situação com calma? 1. Para interpretarmos convenientemente esta questão, convém lembrarmos de que a novidade cria a emoção e que o emotivo, ao mesmo tempo que teme a emoção, procura-a porque, quando falta, sente-se ameaçado pelo pior de seus inimigos, o tédio, que destrói nele o próprio sentimento da existência. Alain Fournier, fremindo durante a espera de algum acontecimento maravilhoso, observa em si própria essa ambivalência. Abre aspas. Havia em mim um misto de prazer e ansiedade. Esperava dele, sem ousar confessá-lo, alguma ação extraordinária que viesse revolucionar tudo. Fecha aspas. O desejo de mudar não deve, portanto, impedir de atribuir, neste caso, a nota 9. Basta que a espera se acompanhe de ansiedade para que a nota 9 seja justificada. Abre aspas.
Tenho, escreve Jean Cocteau, um temor supersticioso do ato de caminhar, cujo início tenho sempre medo de me fazer mal. Isso me causa preguiça e assemelha-se ao que os psiquiatras chamam angústia do ato. Fecha aspas. Questão número 61. Passa alternadamente da exaltação ao abatimento, da alegria à tristeza e vice-versa, por ninharias ou mesmo sem razão aparente? 9. Ou é de humor igual? 1. Evidentemente, é entre os motivos primários que esses saltos de humor são os mais acentuados. Chateaubriand, que é um nervoso, escreve, abre aspas, meu humor era impetuoso, meu caráter desigual, alternadamente ruidoso e alegre, silencioso e triste. Reuni à minha volta meus jovens companheiros e depois, abandonando-os subitamente, ia sentar-me em local solitário para contemplar a nuvem futigava ou ouvir fugitiva, a nuvem fugitiva, ou ouvir o rumor da chuva sobre as folhagens. Fecha aspas. George Sand, sobre Alfred de Musset, abre aspas, criou para si uma vida de perpétuos altos e baixos, as repentinas transições do sonho à exaltação e do abandono absoluto aos ruidosos excessos. Tornaram-se um estado normal do qual não mais podia prescindir. Fecha aspas. Mas os sentimentais, por menos que mostrem seu temperamento, não são, entretanto, isento dessas alternâncias. Maine de Briand observa em seu diário, abre aspas, estado habitual e alternado de abatimento e de excitação, de confiança e de desânimo, fecha aspas. Questão número 71. Seu espírito está sempre assaltado por dúvidas, escrúpulos, a propósito de atos sem importância? Conserva frequentemente no espírito um pensamento totalmente inútil que o importuna? 9. Ou só excepcionalmente experimenta esse penoso estado de preocupação? Os escrúpulos a que nos referimos podem ter origem em um sentimento elevado, desejo de ser inteiramente justo para com todos, desejo de fazer realmente tudo o que puder para ajudar os amigos e etc. Mas podem também se referir a pequenos detalhes práticos. Já tem acontecido a quase todo mundo perguntar-se se colocou na pasta tal papel importante ou se fechou a chave à porta do quarto. É sinal de emotividade ser assaltado por preocupações desse gênero. No curso de uma viagem, G.I. experimenta brusca e intensamente o receio de não possuir passagem. Entretanto, lembra-se perfeitamente bem de havê-la colocado na parte interna da carteira de notas. Tal pensamento, entretanto, não o impediu de atormentar-se e não se acalmou senão quando verificou 2 vezes a presença da passagem. Sabia perfeitamente que seu temor era ridículo, mas isso não o impedia de sentir angústia. Um tipo diferente de preocupação e de escrúpulo, cuja origem é imputável a uma ternura viva, mas que, por sua intensidade, traduz forte emotividade. É aquele que Proust descreveu, pintando-nos as angústias de um jovem que, antes de dormir, deve bater 3 vezes contra a parede para avisar a sua avó que dorme, do quarto contíguo, que ele vai adormecer. Deve bater logo ou esperar ainda um pouco? Bater forte ou fracamente? Cada uma dessas possibilidades ligam-se consequências diferentes e, aliás, de pouca importância, diante das quais o emotivo fica indefinidamente hesitante. Questão número 81. Acontece-lhe às vezes comover-se tão violentamente que aquilo que desejaria fazer se torne completamente impossível? Medo que impede de mover-se, timidez que suprime inteiramente a palavra, etc. 9. Ou isso lhe acontece muito raramente? 5. Ou jamais lhe acontece? 1. O tipo mais claro e o mais conhecido dessa espécie de inibição é o fracasso sexual, a impotência de origem emotiva, da qual a aventura de Rousseau com Julieta é exemplo célebre.
É bom, ao apresentar esta questão, respeitar o amor próprio do paciente e não aludir aos seus problemas íntimos. Tais desventuras são frequentes aos emotivos e não se tornam patológicos, a não ser quando constituem estado permanente. Aqueles aos quais tais fatos aconteceram não deixaram de pensar neles a propósito da questão 81, mas sentir-se-ão mais à vontade se os exemplos que lhes apresentarmos forem extraídos de outros setores. Poder-se-á, assim, para ajudá-los, narrar o caso daquele brilhante professor que a emoção um dia paralisou a tal ponto que foi incapaz de dizer duas palavras sobre um assunto que conhecia admiravelmente. Acrescentar-se-iam facilmente numerosos casos de tais inibições nos emotivos que se submeteram a exames. Em Guerra e Paz, de Tolstói, Rostov, que desejava aproximar-se do soberano para falar-lhe, consegue afinal sua mais cara aspiração. Mas no momento de dizer que ele arde por declarar, não se lembra sequer de uma palavra do discurso que havia preparado e procura mil pretextos para convencer-se de que era inconveniente e impossível fazê-lo. Questão número 91. Experimenta com frequência a sensação de ser infeliz? 9. Ou se sente em geral contente com sua sorte? Ou ainda, quando as coisas não correm como quer, pensa mais naquilo que seria necessário mudar do que em seus próprios sentimentos? 1. Uma forte emotividade tende a dar a impressão de que a vida, em seu conjunto, a existência em sua essência, são dolorosas. É que, como observa o pintor Carriere, abre aspas, a gravidade, pelo menos, se não a tristeza, acompanha a vida dos seres sensíveis e alures. Habituamos-nos atualmente a pensar que a inquietude é o estado normal dos homens. Quanto mais formos sensíveis à vida, tanto mais aumentam as razões de sofrer. Aquele que renuncia ao sofrimento, que se retire do banquete da vida. Fecha aspas. Abre aspas. O mal de viver, nota Alfred de Vigny, é tão duradouro, tão complexo, tão universal quanto a própria vida. Fecha aspas. Abre aspas. Meu Deus, exclama Maurice Guérin, como sofro em viver. Não com os acidentes da vida, para isso um pouco de filosofia basta, mas com a vida em si mesma, em sua substância, pondo de lado todos os fenômenos. Fecha aspas. Não são circunstâncias objetivas que geram a sensação de infelicidade. O emotivo, se tem alguma aptidão para reflexão, tem plena consciência disso. Abre aspas. Estou descontente com todo mundo, confessa Maine de Briand, porque também estou comigo. Fecha aspas. E ele opõe a seu sentimento de tristezas, felicidades reais que deveria aproveitar. Abre aspas. Estou na melhor cidade do mundo, rodeado de todas as formas de prazer, livre para entregar-me a elas, dono de uma fortuna muito superior à que sempre tive, companhias agradáveis e variadas, espetáculos, e nada me satisfaz. A mim mesmo imponho liames e privações. Estou sempre em estado de opressão e infeliz. Fecha aspas. Briand permanecia triste no meio de circunstâncias favoráveis. Montesquieu conservou um humor igual e vivo sentimento de alegria de viver a despeito da idade, tais enfermidades e uma incipiente cegueira. Abre aspas. Tem um sentimento permanentemente triste da existência. Fecha aspas. Escreve Briand. Montesquieu dá um testemunho inteiramente diverso. Abre aspas. Quase nunca tive aborrecimentos e ainda menos tédio. Minha máquina é construída com tanta perfeição que sou impressionado por todos os objetos asaz vivamente para que possam me dar prazer, mas não o suficiente para me causarem dor. Fecha aspas. Abre aspas. Levanto-me pela manhã com uma secreta alegria. Vejo a luz como uma espécie de arrebatamento. Todo o resto do dia fico contente. Fecha aspas. Os emotivos são geralmente irritados por esta complacência na felicidade. Tem vontade de inverter as frases de Briand e de dizer a essas pessoas felizes, abre aspas, se estáis contentes com todas as coisas, é sobretudo porque estáis satisfeitos convosco mesmos, fecha aspas.
E dessa forma, os julgamentos de valor que se opõem saem naturalmente de experiências psicológicas diferentes. E os sistemas lançam, uns contra os outros, menos opiniões do que temperamentos. Aqueles que mais falam da existência e dela têm tão viva a sensação são os sensíveis, e às vezes os enfermos, que a sentem fugir por entre os dedos, como bem observou Nietzsche. E se odeiam Descartes, é menos em razão de suas ideias do que de sua atitude. O que lhes é insuportável é o homem que tem escrito linhas pacíficas no tom de Montesquieu, o homem tranquilo, em seu gabinete de trabalho ou em seu jardim de Holanda.